Olá, família da paz. Mais uma vez estamos aqui para juntos podermos realmente caminhar aí através das escrituras durante esse ano. E hoje eu quero falar um pouco sobre Gênesis 37. Esse capítulo do livro de Gênesis vai contar a história de José, um dos filhos de Jacó. E nesse capítulo, José é descrito como um jovem de 16 anos, que era amado por seu pai. Ele era ali, vamos dizer, um filho querido, mas ele, por outro lado, era odiado pelos irmãos pelo fato de que José, ele teve alguns sonhos e ali talvez pela sua imaturidade compartilhava ali com os seus irmãos talvez de uma forma não muito correta e deixava ali meio que os irmãos enciumados. E José, ele sonhou que os seus irmãos estavam amarrados em feixes de trigo no campo e os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante dele, diante de José. Ele também sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, ou seja, ele estava se referindo aos seus irmãos. E quando José contou esse sonho aos seus irmãos, eles ficaram com ciúme e começaram a odiar ele ainda mais. Mas José, apesar ali da sua imaturidade, ele tinha uma certeza em seu coração. E isso nos leva realmente a Salmos 28:7, que diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Então ali, realmente diante desses desafios a qual José estava, com certeza ali naquele momento, apesar de ele ser um jovem de 16 anos, vai contar um pouco a história que o seu pai havia feito uma túnica para ele. E é interessante que aquela túnica ela não cabia em José. Talvez ele ficava meio ali desengonçado, mas na frente dos seus irmãos dizendo: olha só, eu sou um filho favorito, o meu pai me ama, mesmo não cabendo ali direito. E isso foi com que os seus irmãos acabassem, tivessem ali tendo um pouco desse ciúme, dessa inveja. E acaba que nessa história eles têm um plano. Quando ele estava vindo ali do campo, os irmãos dele viram ele e tiveram um plano em sua mente de realmente matar José. E sabe o que eu acho interessante nessa história? Que teve um irmão que disse que eles não poderiam, matar o seu irmão, mas que só realmente jogasse ele ali num poço. Aí eles têm a ideia também de pegar ali aquela túnica a qual José com certeza ficava desfilando na frente dos seus irmãos. Eles molham ali no sangue para dar a impressão a Jacó que aquele irmão havia realmente morrido. E é interessante que esse texto ele vai continuar falando exatamente sobre isso, contando um pouco dessa história da vida de José. E nós podemos aprender tantas coisas com essa história. A primeira coisa é sobre a imaturidade. E naquele tempo a qual ele tinha 16 anos, que ele ficava contando, os sonhos dele, aquilo que ia acontecer, falando talvez de uma maneira não tão sábia pelo fato da idade, acabou causando todo esse transtorno. E é interessante que lá para o final desse texto, lá para o final da história de José, vai contar que José, quando acontece o fato dos irmãos deles virem até ele, e realmente, depois de tudo que ele passou, depois de ele ter sido preso, depois que ele realmente aconteceu várias situações na vida dele, o que eu acho mais interessante é que quando chega o final dessa história de José, quando ele chega ali como um governador, aquele que ia libertar ali, ia cessar a fome da sua família, ele não age mais como um menino imaturo de 16 anos, ele age realmente de uma forma diferente. Ele realmente ali
começa a entender o propósito a qual ele tinha sido destinado por Deus, o propósito de realmente libertar, não era só porque os irmãos iriam se curvar, mas porque realmente ele ia ser o libertador, ele ia ser aquele que ia alimentar a sua família. Sabe, muitas das vezes a gente, na nossa imaturidade de querer resolver, de achar que nós sabemos de tudo, que se fosse assim seria melhor, às vezes nós precisamos ter aquilo que durante o processo da vida de José, nós também precisamos passar por esse processo de amadurecimento, de realmente crescer, de saber que as circunstâncias das nossas vidas, a qual nós vamos passar, têm um propósito. Não é por acaso as situações, as dificuldades, os desertos a qual nós vamos passar, sempre existe um propósito no final daquilo. E foi por isso que José, lá quando chegou diante dos seus irmãos, ele ficou ali olhando, a Bíblia vai contar que ele relembrou, com certeza passou na mente dele tudo aquilo que os seus irmãos haviam feito com ele, mas ele lembrou. Ele sabia que o coração dele confiava no Senhor, que o Senhor tinha o socorrido, que o Senhor tinha ali livrado ele realmente da morte, que Deus havia dado vários livramentos para José, que Deus estava realmente com José. E ali, naquele momento a qual a família dele chega diante dele, ele pôde realmente cumprir o propósito de Deus a qual ele tinha sido destinado, sabe? É para isso que o Senhor nos chama, sabe? Os desertos da nossa vida, as circunstâncias a qual nós vamos passar, né? Esse processo todo é para que no final a gente possa realmente cumprir o propósito, cumprir realmente ali aquilo a qual o Senhor nos chamou para cumprir. Então, isso me leva também a Lucas 20:42, que diz assim: visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. O que isso tem a ver, Bia, com a história de José? Tem tudo a ver. Aqui fala de Davi, mas aqui eu quero trocar esse nome para José. Ali talvez José poderia ver os irmãos dele como seus inimigos. Ele poderia muito bem olhar e dizer: agora eu vou me vingar, agora eu vou dar o troco, agora Deus trouxe os meus inimigos. Talvez ele poderia muito bem olhar aqueles irmãos como os seus inimigos. Por quê? Porque tudo aquilo, todo aquele processo ruim a qual ele havia passado, foi por causa dos seus irmãos. Mas aqui ele poderia muito bem olhar e achar que eles fossem os seus inimigos, mas José nos mostra uma atitude a qual nós devemos ter. Sabe, muitas das vezes pessoas nos ferem, pessoas vão nos machucar, mas quando Deus trazer para perto essas pessoas, não é para que a gente possa dizer: agora o meu inimigo vai ver o que eu vou fazer com ele. Não. Nós somos filhos do amor. Nós somos filhos de um Deus que perdoa e nós vamos poder ter a mesma atitude que teve José. José olhou bem para eles, mandou chamar o seu pai e no final nós podemos ver que a história de José foi totalmente diferente, que ele pôde alimentar ali a sua família, que ele pôde realmente retribuir não ódio com ódio, mas ele pôde retribuir aquilo que os irmãos deles haviam feito com amor. E sabe, é para isso que o Senhor nos chama nesse tempo, para nós realmente agirmos com amor. Não importa quem vai nos machucar, não importa quem nos feriu, não importa o que vão fazer conosco. A maneira qual nós vamos responder vai revelar de quem nós somos filhos, e nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do amor e nós podemos agir em amor com as outras pessoas. Então, eu espero que essa passagem tenha abençoado você, assim como também me abençoou. E também não se esqueça de curtir, de compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser encorajadas a realmente multiplicar esse amor, a realmente espalhar o amor de Jesus por toda a terra. Que Deus abençoe todos vocês.